Olá amigos, quero falar sobre a quantidade do fator de amortecimento, o quanto de amortecimento é importante, tá? E o quanto de amortecimento, digamos, não é importante. Eu tenho uma playlist com vários vídeos sobre esse assunto, aí eu pensei em fazer um vídeo tentando, digamos assim, colocar números, né, para tentar quantificar, né, o número do fator de amortecimento que a partir dele a gente tem diferença, né? Seria o valor, né, que a partir do qual a gente percebe diferença, tá? Então eu fiz esse gráfico aqui, tá? Então eu coloquei aqui um valor de amortecimento zero, por exemplo, né? A gente não chega a zero, né? Mas a gente vai chegando cada vez mais perto dele. Por exemplo, esse amplificador aqui que eu tenho aqui na frente, ele está com um fator de amortecimento de 0,133, tá? Então a gente vai chegando perto aqui do zero. E por outro lado a gente tem os amplificadores, né, que tem um amortecimento acima de 1. Aqui no 1 é quando a impedância interna é igual à impedância da carga, né? Então, por exemplo, se eu ligo uma carga de 8 ohms num amplificador que tem uma impedância interna de 8 ohms, eu vou ter um DF igual a 1, tá? Então, aqui é o limite, né? Então, daqui para lá é fonte de corrente, tá? Então, aqui, fonte de corrente, né? É quando a impedância, no caso da carga, é menor do que da saída. Então, digamos, se aqui for 9, né, já cai para o lado de cá, né? Agora, se aqui, por exemplo, for 1, né, 8 por 1 dá 8, então a gente cai para o lado de cá. Então aqui para o lado de cá é fonte, né, fonte de tensão. Então, o amplificador com isso do lado de cá, ele vai tentar colocar a mesma corrente em qualquer impedância da caixa acústica, né, porque a caixa acústica tem uma impedância variável, então ele vai tentar manter a corrente constante para todas as impedâncias da caixa acústica, né? A gente sabe que a caixa acústica varia a impedância conforme a frequência, né? E do lado de cá, né, a fonte de tensão, a gente vai ter um amplificador que vai pôr a mesma tensão, né, para todas as impedâncias da caixa acústica, né? Então a caixa acústica vai ter aquela variação clássica de impedância, né? Mais ou menos isso. Então, para toda essa impedância aqui, né, o amplificador vai manter a mesma tensão, né, nesses valores. Então, digamos aqui 30 ohms, tá? E aqui 3 ohms. Então, para toda essa gama de impedância, vai manter a mesma tensão, né? E aqui desse lado, para aquela... faz de conta que é assim, né? Então, digamos aqui é 3 e aqui é 30 ohms, né? Aqui o amplificador vai manter a mesma corrente, tá? Para todas essas impedâncias aí, né? Que varia essa... Aqui é a frequência, né? Então, essa variação de impedância varia em função da frequência. Então, basicamente é isso aí, né? Então eu vou tentar estabelecer um número, tá? A partir do qual a gente vai ter uma percepção real da diferença. A gente vai perceber a diferença, tá? Eu já tinha feito no outro vídeo, eu estabeleci essa fronteira aqui, né? Tem em algum vídeo lá dessa playlist. Então foi um dia, eu no caso fiz um vídeo que eu estabeleci essa fronteira aqui, né? E agora eu vou tentar estabelecer um outro número nesse gráfico, tá? Que é o número que auditivamente, digamos assim, a gente vai conseguir notar a diferença. Bom, vocês sabem que no áudio existe aquele número que está bastante presente, que é o menos 3 decibéis, né?
Então a gente sabe que quando a gente percebe uma diferença de 3 decibéis, ela é bem perceptível, tá? Uma variação de áudio perceptível, né? A gente tem um pouco de dificuldade de perceber 1 decibel, tá? Mas 3 decibéis é bastante perceptível, né? Então eu fiquei pensando qual seria o valor aqui onde a variação bate nos 3 decibéis, tá? Porque aqui a gente, no caso, vai ter amplificadores com 1000 de fator de amortecimento, né? Então vai ter aqui com 100, né? Então a gente, no caso, amplificadores de alto fator de amortecimento, né? E a gente vai caindo mais aqui nos que o mercado oferece, né? Então, 100, vejam que 100 não é ruim, tá? 100 é ótimo. 1000 praticamente não se ganha nada daqui para cá, tá? Não faz diferença. Então é isso que eu quero estabelecer. Quando que faz diferença? Quando que o amortecimento faz diferença? Então eu pensei no número dos 3 decibéis, tá? Então eu fiz algumas contas aqui para saber onde é que o menos 3 decibéis dá aqui nesse gráfico, tá? Então qual é o fator de amortecimento do menos 3 decibéis, tá? O que eu pensei? Eu pensei assim, ó, uma tensão de saída do amplificador, tá? Por exemplo, 5,36 volts, tá? Então, com essa tensão aqui, né, eu acabo estabelecendo uma tensão na carga, tá? No caso, na carga do amplificador, e outra tensão na resistência interna do amplificador, ou seja, na impedância interna do amplificador, ou seja, a tensão que fica dentro do amplificador, tá? Ou seja, qual é a tensão que o amplificador absorve que faz a gente perceber 3 decibéis. Então, justamente, né, eu pus no medidor de tensão, né, de decibéis ali, e eu estabeleci então essa tensão aqui na carga, e essa tensão aqui seria o meu 0 dB. Tá? Então, fiz com que essa tensão fosse o 0 dB. E aí eu baixei a tensão do saída do amplificador até chegar no menos 3 dB. Então aqui, nessa tensão aqui, eu tive uma queda de 3 decibéis. Tá? Então, quando o amplificador tiver essa condição que no VRL tem 3,14 volts e no Vint, no caso na resistência interna, né? No caso aqui é VRINT, tá? Tenha 2,22 volts, né? Ou seja, 3 decibéis de diferença, a gente vai ter essa condição aqui, ó. Se eu fizer a potência para essa tensão aqui, eu tenho, no caso, 3,14 volts ao quadrado dividido por 8, tenho 1,23 watts. Né? Quando eu faço aqui o 2,22 ao quadrado dividido por 8, que é a fórmula da potência, eu tenho 0,62 watts, ou seja, a metade disso aqui, tá? Então eu tenho 3 decibéis dentro da resistência interna do amplificador, ou seja, a resistência interna do amplificador me tirou 3 decibéis da minha carga. Então foi essa proporção que a resistência interna afetou, tá? Então 3 decibéis. Porém, né, a gente percebeu aqui que se a gente fizer a potência dos dois, a gente vai ter que a potência baixou pela metade, tá? Então, a gente sabe que os 3 decibéis no som, né, é justamente quando
Digamos, o som que está 3 decibéis mais baixo é o som que tem a metade da potência, né? Aí, então, o que eu fiz? Eu calculei o fator para o menos 3 decibéis, tá? Então, fiz aqui o 3,14 volts dividido por 2,22 volts, né? Eu cheguei a um número de 1,41. E o meu Zout, tá? A impedância de saída a menos 3 decibéis, né? É o inverso disso aqui, tá? Basta inverter aqui o VRL pelo Vint. Se inverter essa fração aqui, a gente tem a mesma fração aqui, essa mesma fração aqui, tá? Se eu botar o 2,22 aqui em cima e o 3,14 aqui embaixo, eu vou ter esse mesmo resultado aqui, tá? Então, o inverso de 1,41 vai me dar um número, né? Deixa eu até colocar aqui. 1,41, né? Inverso. Então, eu tenho 0,71. Então, isso aqui, 0,71. Então, eu sei que a minha impedância de saída é 0,71 vezes o 8 ohms. Tá? Então, a gente chega a essa impedância de saída aqui, ó. 5,67 ohms, tá? Então, eu vou pôr aqui, ó, 1,41. No caso, isso aqui é o fator de amortecimento de menos 3 dB. Então, quando o amplificador está absorvendo menos 3 dB, né, na resistência interna, é quando a gente nitidamente percebe a diferença no som. Então, por exemplo, continuando aqui, né, a gente tinha 1000, 10, né, quer dizer, 100, a gente vai ter o 10 aqui, né, porém, isso aqui, essa diferença aqui, né, representa uma variação de muito poucos decibéis de diferença, tá? Então, isso aqui não faz diferença do 1000 para o 100, ou praticamente do 10 para o 100, tá? Então, esse número do fator de amortecimento indica o quantas vezes, digamos assim, o amplificador é mais significante, né, do que a carga na equalização do amplificador, né, na equalização do ganho, né, em função da impedância de saída. Porém, aqui quando a gente chega no 1,41 de amortecimento, tá, a gente já tem uma diferença de 3 decibéis. Então, aqui já é perceptível, tá? Então, aqui é o ponto do menos 3 decibéis, tá? Quando a carga altera 3 decibéis na equalização do amplificador. Então, daqui para baixo, tá? Daqui para cá, passar digamos assim, de 0,8 para 0,3, tá? Para 0,1 faz muita diferença. Então, digamos que a gente tem um lado que a gente vai mudando o fator de amortecimento, não faz diferença nenhuma, e a partir daqui do 1,41 começa a fazer muita diferença. Então, o meio aqui, né, o fator de amortecimento de meio, faz bastante diferença em relação a esse aqui. Tá? De meio para 1 faz bastante diferença. Então, aqui cada vez mais diferença faz, tá? Porque a impedância interna do amplificador vai ficando muitas vezes maior do que a impedância da carga, né? Então, é isso aí. Eu queria então passar esse número que eu encontrei, tá? Onde eu percebi que realmente o amortecimento faz diferença, tá?
eu diria aqui que de 10 a 1000, ou 10.000, tá? Então vamos colocar aqui o 1000 aqui. De 10 a 10.000 praticamente não faz diferença, tá? O amortecimento. Tá? Então, agora a partir de 10 de 1,41 para baixo faz muita diferença, tá? Então aqui no meio a gente vai ter um ponto aqui que vai fazer diferença de digamos aqui faz diferença de 3 decibéis, tá? Aqui, digamos, faz diferença de 2 decibéis. Aqui faz diferença de 1 decibel. Então a gente vai fracionando esse meio aqui, tá? E a partir daqui faz uma diferença maior de decibéis, digamos assim, né? Então é isso, espero que não tenha ficado muito confuso. Talvez para entender vai ser preciso olhar os outros vídeos dessa playlist, tá? Porque isso aqui, digamos, foi um estudo meio longo, tá? Então, certamente se olhar só esse vídeo aqui não vai entender praticamente nada, tá? Tem que contextualizar com os outros vídeos da playlist. Então é isso aí, pessoal. Um abraço.